Buenas, pessoal. Antes de irmos para o nosso momento de estudo em si, hoje nós vamos ter um momento missionário para a gente atualizar um pouco a situação do Michael Custódio e família, né, que é uma família de missionários que nós, como igreja, apoiamos. E acho que é legal a gente compartilhar com vocês um pouco do que tem acontecido lá com os custódios, certo? Então, dando uma olhadinha na atualização que o custódio costuma passar por semana e na geral que ele faz por mês, ele tem compartilhado algumas coisas que eles têm feito lá, né? Para quem não sabe, eles servem no Palavra da Vida Espanha, né? Eles são missionários de lá. E o principal foco deles é a questão dos acampamentos, né? Para jovens, adolescentes, tendo em vista que a Espanha tem tido uma juventude cada vez mais secularizada, né? E o número de cristãos tem diminuído muito, principalmente entre os jovens. Eles têm investido muito nessa questão de acampamentos e day camps, né? Tem feito também um trabalho de evangelismo nas ruas, né? Onde eles levam alguns dos missionários e dos jovens lá que estudam no Palavra da Vida, enfim, para estar alcançando e evangelizando cidades um pouco menores ali na Espanha. E muito desse evangelismo tem acontecido também com muçulmanos, né? Que é um público que tem sido cada vez mais frequente lá na Espanha, onde eles estão, né? Então, são as três frentes nas quais eles têm atuado mais, além de, claro, estar de alguma forma se envolvendo com toda essa situação que tem acontecido na Ucrânia, né? De estar preparando pessoas ali para enviar lá como auxílio também. O custódio tem alguns pedidos de oração bem pontuais. Essa semana a gente vai estar compartilhando ali no grupo de membros, mas eu acho que é interessante nós orarmos por eles aqui na celebração. Ele pede pela salvação, né, para que o Abdulio possa estar se convertendo, que é um muçulmano que ele tem falado de Jesus há muito tempo, e pelos vizinhos deles, que são os principais alvos evangelísticos que eles têm tido. Eles pedem para que a gente continue a orar pelo sustento do Palavra da Vida na Espanha, né, para que Deus possa continuar sustentando eles como já tem sido. Em especial, orar por 6 alunos do Palavra da Vida Hungria, que estão lá fazendo uma capacitação e trabalhando nesse evangelismo de rua nesses próximos meses, né? Então, que Deus possa estar usando esse pessoal no evangelismo e também usando custódio, famílias, missionários, enfim, para estar trabalhando na vida dessas pessoas. E o pedido mais pessoal deles como família, né, é a questão de sabedoria na educação das filhas, né, porque elas estão em idade escolar, já têm passado por vários embates por causa da fé, para que eles possam estar tendo forças, então, físicas, emocionais e espirituais, além de, claro, para que Deus continue auxiliando no sustento deles e nos estudos do Michael, né, que ele tem buscado se capacitar cada vez mais lá. Eu gostaria de orar por eles, então, pessoal, mas eu estendo o desafio, né? Hoje à noite a gente vai postar esses pedidos ali no grupo de membros. Lembra de frequentemente estar orando pelos custódios, né? Eles abriram mão de uma vida confortável aqui com sua família, né? Eu tive a oportunidade de conversar com os pais dele uma vez. Eles têm muita saudade, né? As crianças veem pouco os avós e tudo mais, então eles, em prol do reino, né, escolheram estar lá, dedicando sua vida ao Senhor, estar servindo de forma mais integral. Acho que como igreja a gente pode se engajar assim, em estar orando e se envolvendo por eles nesse sentido, né? Então, lembra de regularmente estar colocando essa família em oração, né? Porque é uma realidade bem diferente da que a gente experimenta aqui. Vamos orar juntos então por eles, pessoal? Deus amado, somos muito gratos porque o Senhor nos usa, mesmo limitados como somos, e somos muito gratos, em especial hoje, por estar lembrando da família Custódio, Pai. Te agradeço por ter colocado esse chamado no coração de cada um deles, Deus, de estar indo para a Espanha e estar lutando para que o reino se expanda, para que o Teu Evangelho seja anunciado, mesmo num país que tem tido uma realidade tão secularizada, conforme eles compartilham conosco, Senhor. E te pedimos, Pai, que o Senhor dê sabedoria, o Senhor dê os recursos e o Senhor cuide deles no meio desse trabalho missionário, Deus. Te colocamos também o PV Espanha. Cuida, Senhor, para que eles continuem tendo recurso suficiente para manter aquela estrutura lá,
para dar apoio para os missionários que têm se envolvido na obra e principalmente para ser ferramenta nas tuas mãos, Pai. E direciona, Pai, todo esse serviço que eles têm tido de treinamento e de evangelismo de rua, Senhor, em cidades menores. Cuida para que eles possam estar sendo efetivos e, ao mesmo tempo, muito transparentes com a mensagem do Evangelho, Senhor, diante dessas pessoas que são carentes da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor, Pai. Dá sabedoria para eles, Deus, no que diz respeito ao convívio como família, a questão da educação das meninas e de toda a diferença de realidade que elas têm vivido por causa de escola e tudo mais, Senhor. Dá força, resiliência, Senhor, e ao mesmo tempo paciência para eles estarem enfrentando qualquer tipo de dificuldade que possa surgir, Senhor, e cuida do sustento dessa família que é tão querida para nós, Senhor, para que o Maicon possa continuar se capacitando cada vez mais, Deus, para te servir e para que eles possam estar lá cada vez mais lutando em prol do teu reino, Senhor. É isso que a gente te coloca e te pede, Senhor, no nome dos custódios, Senhor, cuida para que eles possam estar debaixo das tuas asas, sendo cuidados por ti, Senhor. No nome de Cristo que te pedimos essas coisas, Pai. Amém. Certo, pessoal? Então, mais tarde eu vou postar esses motivos lá. Vamos lembrar de estar orando pelos nossos queridos aí. Como vocês sabem, já faz algum tempinho que os momentos que a gente tem tido aqui na celebração domingo, nesse período antes da Páscoa, têm sido usados para a gente observar aquela última semana de Cristo e os ensinamentos que Jesus focou em estar dando nesses últimos dias dele antes da cruz e da ressurreição. A gente já viu o Ed falando da questão da entrada triunfal, a gente já ouviu também a questão da figueira seca, né, de Jesus amaldiçoando aquela figueira para que não desse mais frutos. O Edgar explicou isso aí tudo direitinho. Se você quiser relembrar algum desses estudos, lembra que tem à disposição lá no YouTube, né, para estar assistindo e assimilando melhor. Eu volta e meia faço isso quando fica alguma dúvida. E nessa noite a gente vai continuar, né, passando por esses dias, pelos últimos dias do Ministério de Cristo. Hoje, com o intuito de observar especificamente o que teria acontecido para nós no que seria a quinta-feira à noite, né? Eu escolhi, então, compartilhar uma narrativa que é meio exclusiva ali do Evangelho de João, né? A questão do lava-pés. Muitos já ouviram falar desse trecho, muitos lembram desse trecho. Hoje à noite a gente vai comentar especificamente sobre ele, então, com o intuito de observar alguns ensinamentos muito preciosos que Cristo faz aos discípulos ali naquele momento e, por consequência, a nós também. E, claro, para observarmos muito de quem é o Cristo, a quem servimos, a quem seguimos, né? Acho que o Evangelho ele é fantástico porque a gente consegue ver em Cristo o padrão perfeito e excelente colocado por Deus para que nós tenhamos um modelo 100% eficaz a ser seguido, né? E quando a gente observa Cristo no Evangelho, a gente entende o padrão de conduta que agrada a Deus e entende também o quanto Cristo é único, né? Que ele é realmente o Filho de Deus, o Deus que veio para nos salvar pessoalmente. Vamos então abrir as nossas Bíblias, pessoal, João capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do 1 até o 30, para conversarmos então, de forma bem breve, sobre os ensinamentos presentes nesse trecho aí, colocados por Jesus, tá? João capítulo 13, dos versos 1 até o 30. Obrigado por quem me deixou a água aí no meio tempo, tá? João 13, 1 diz o seguinte, então. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado um tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantando-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo,
Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo, antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: Aquele quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Vamos orar, pessoal? Senhor Deus, somos gratos pela Tua palavra e por entender que misericordiosamente o Senhor deixou as Escrituras como instrução e ensino para nós, Pai. Te pedimos que agora, nesse momento, o Senhor possa estar tornando os nossos ouvidos e o nosso coração sensível a Ti, Senhor, para que possamos assimilar os desafios presentes nesse trecho, os ensinamentos dados por Cristo a cada um de nós, Pai, de forma que a gente consiga fazer a diferença, Senhor, e lutar em prol do Teu reino aí fora, nos dias que a gente vive, fazendo as coisas que a gente faz, Pai. Cuida desse momento que vamos ter como igreja e que possamos entender, Pai, o que precisa ser transformado no nosso coração para que a nossa vida Te agrade. É isso que Te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, pessoal, a gente vai destacar dois ensinamentos muito claros que Cristo faz aos discípulos nesse trecho e também uma característica de Cristo que é muito importante a gente observar. Eu creio que o primeiro ensino, muito presente nesse trecho que a gente viu aqui agora, é que como discípulos de Jesus a gente é chamado a agir com serviço e humildade, né? A gente olha o trecho que a gente observou juntos aqui e vê que Cristo nos dá esse padrão, né, de serviço humilde, de forma bem clara no seu relacionamento com os discípulos e ao longo de todo o seu ministério, enfim. Eu escolhi esse trecho porque, pessoalmente, eu acho muito preciosas as lições que Cristo dá na prática aqui para os discípulos, além de ser uma narração, como eu disse para vocês, que é exclusiva do Evangelho de João, né? A gente vê que a narrativa começa expondo que Jesus sabia que estava chegando o momento em que o ministério dele ia ser consumado, né? O autor é bem enfático em dizer isso ali no início do capítulo 13.
deixando bem clara a ideia de que Jesus ia retornar para o Pai e, ao mesmo tempo, evidencia também o quanto Jesus amava os seus discípulos, né? Ele estava dizendo que Jesus sabia que estava chegando o fim, né, daquele ministério pessoal terreno ali, mas, ao mesmo tempo, evidencia o quanto Jesus amou aqueles que escolheu. Em seguida, a gente tem uma cena que eu acho muito interessante. Eles haviam chegado ali naquele lugar que Jesus até havia orientado eles para estar preparando um local para eles terem um momento juntos, enfim. Isso a gente consegue ter de forma mais clara nas narrativas dos outros evangelhos, né? Que ele pede para os discípulos preparar um lugar para que eles pudessem estar ceando juntos ali. E o jantar começa, né? O jantar estava começando, aquele burburinho que todo mundo está perto da mesa, as pessoas estão começando a se sentar, a comida está ali sendo colocada, todo mundo esperando para quem vai atacar primeiro ou dar o início, né? Eles estavam mais ou menos nessa situação. Inclusive, o próprio queria trair Cristo, né? O texto é bem enfático em destacar essa parte que ele estava sentado à mesa também. De repente, quando estava todo mundo esperando, e eles não estavam esperando por nada, eles estavam esperando porque, culturalmente, existia uma coisa para o povo judeu ali, de que quando eles chegavam na casa de alguém para jantar, ou para ter um tempo de comunhão, enfim, geralmente o servo menos respeitado da casa, o servo, né, que tinha o pior serviço, ou se fosse uma família mais humilde, o filho mais novo, ou a filha mais nova, tinha a função de lavar os pés daqueles que estavam chegando, para que eles pudessem, então, sentar à mesa e comer e usufruir desse momento juntos. Então a gente entende melhor o porquê que estava todo mundo ali sentado, estava tudo para começar e ao mesmo tempo não começava, né? A gente vê nos outros evangelhos também que os discípulos tinham um estigma muito grande dentro do coração deles de lutar por quem ia ser o maior no reino dos céus. De uma lutinha entre orgulho entre eles, né? E aí Jesus mandou separar um lugar, Jesus mandou preparar uma refeição e todo mundo fica se olhando. Quem que vai lavar o pé? Né? Quem que vai mexer no garrão sujinho de todo mundo? Não sei como é que vocês pensam, né? Mas eles não tinham tênis, nem máquina de lavar roupa e muito menos usavam meia quando iam aí caminhar pelo deserto, né? Então, eu lembro muito bem dos meus dias de visitar parentes na colônia e andar de pé no chão, que o pé não fica nada agradável no final da tarde quando a gente volta para tomar o café, né? Então, o pé de uma criança, quem dirá o pé de um adulto na faixa dos 40, deve ser uma beleza. Então, eles estavam ali esperando quem ia tomar a iniciativa. E a gente vê que o trecho é muito claro em dizer que Jesus nem hesita, pega uma toalha, coloca em volta da sua cintura, derrama água numa bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. É chocante, né, se a gente entende a cultura da época. É como se a pessoa com mais autoridade, a pessoa que tivesse que mais ser exaltada naquela mesa, a pessoa que merecesse toda a glória daquele jantar, parasse de fazer tudo o que estava fazendo para tomar a função da posição mais humilde no ambiente. Isso é o que Jesus fez para com eles na prática. Vendo Jesus, então, que ninguém queria ser o de menor valor, ele demonstra total humildade na sua atitude e um padrão de servo, que certamente ele deixa como ensinamento ali para os discípulos e serve para nós também. É um padrão de ação que é totalmente baseado no reino de Deus, né? Não no que a gente costuma ver terrenamente aí no mundo aí fora. Aí a gente entende um pouco a indignação de Pedro, né? Que quando ele chega para lavar os pés de Pedro, Pedro diz: Jesus, não, meu pé não, tu não vai lavar. E aí Jesus fala: Pedro, se tu quer ter parte comigo, eu vou lavar os teus pés, eu tenho que lavar os teus pés. Aí Pedro já volta a ser Pedro, né? Jesus, então me lava as mãos, me lava a cabeça, me lava todo, né? Porque Pedro era bem 8 ou 80 quando a gente olha na narrativa do Evangelho. E aí Jesus explica para ele, né, que ele já tinha sido todo lavado, que aquilo ali era um purificar específico, né, que ele ia lavar os pés, ele não precisava ter o corpo todo lavado. Depois de terminar toda a questão do lava-pés, Jesus ele não deixa a história no ar. Ele pergunta para eles se eles tinham entendido o que pessoalmente ele tinha feito ali.
E explica para eles que mesmo Cristo, sendo seu mestre e senhor deles, se sujeitou humildemente e serviu eles, os incentivando até a mesma atitude. Ele vai dizer, não tem servo que é maior do que o Senhor, não tem mensagem que é maior do que o mensageiro. Se eu fiz isso para com vocês, vocês entendem qual o padrão que vocês têm que ter. Simples, né, gente? Mas, ao mesmo tempo, extremamente radical. E como eu já disse para vocês aqui em outra oportunidade, eu creio que a mensagem do Evangelho é assim. Ela é extremamente simples, mas é extremamente radical. Ela exige mudança de atitude, mudança de coração, mudança de vida. Ela exige entrega do que nós somos ao padrão que Deus expõe através de Cristo para que vivamos dessa forma. A pergunta que cabe a nós, quando a gente olha esse padrão de humildade ensinado por Cristo aos seus discípulos e que temos de nos fazer, é qual tem sido a nossa atitude diante de oportunidades similares. E onde é que a gente tem as oportunidades similares? Como maridos, esposas, como pais, como chefes, como colegas, como cidadãos, em todos os ambientes que a gente circula ou frequenta, nós temos a oportunidade de ter a mesma postura serva e humilde do nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinou para nós, assim como os discípulos, que nós não somos maiores do que a mensagem, que nós não somos maiores do que Ele, e Ele cumpriu esse padrão que devemos fazer. A gente tem tido e agido com essa humildade inspirada no nosso Senhor Jesus, ou pelo contrário, a gente tem adotado a postura dos discípulos que achavam que por ser discípulos eles se tornavam algo elevado ou especial diante da sociedade dos outros. Qual tem sido o nosso padrão? Eu vou dizer para vocês que tem algumas coisas que eu estou começando a entender agora que eu não entendia antes, principalmente nesse negócio de serviço e humildade. Ter um nenezinho pequeno lá em casa está me fazendo ser e entender bastante essa perspectiva de serviço e humildade. Ele é um serzinho, agora ele deve estar com 6 quilos e pouco, que basicamente come, chora e faz suas necessidades. E ele precisa de cuidado e atenção. Eu, no meu alto dos 35 anos, não achei que um serzinho tão pequeno ia demandar tanta atenção, tanto cuidado e, ao mesmo tempo, tanto amor, para que ele pudesse estar crescendo e se desenvolvendo bem. Só que com um filho, eu acredito que é mais fácil ter esse tipo de atitude, porque a gente olha para ele e a gente está totalmente interessado com o crescimento, com o desenvolvimento dele, com como ele vai ser, com como ele vai se desenvolver, com o que ele vai ser a partir do momento que ele for uma criança, um adolescente, um jovem. E aí o serviço é mais prazeroso, é mais fácil, é mais tranquilo, por mais que às vezes seja um pouco desconfortável. Mas como discípulos de Jesus, a gente é chamado a ir além. A gente é chamado a viver esse padrão de serviço humilde, não só nas situações em que para nós é agradável, ou que para nós é legal. A gente é chamado a viver esse padrão de serviço humilde que Cristo nos ensina em toda e qualquer situação. Vocês notam que o texto é muito claro em evidenciar que o traidor estava ali presente, que Cristo tinha ciência de quem ele era e teve os pés lavados. Ou vocês viram alguma vírgula dizendo ali, menos Judas. Judas, Jesus não lavou o garrão. Não tem, A gente vê o ministério de Cristo até o momento dessa última semana e observa o mesmo padrão de humildade para com as pessoas que eram carentes à margem da sociedade e excluídas por todos quando chegavam a Cristo e pediam auxílio ou ajuda. A gente vê o Deus Todo-Poderoso, encarnado, se preocupando com a mulher que tinha um corrimento, com o filho de fulano que tinha morrido, com o leproso, com o mendigo, com o jovem que tinha pouca experiência, e etc, e etc, e etc. Nos 4 evangelhos, a gente pode ler de cabo a rabo e a gente vai ver em Jesus um padrão de servo humilde. E Jesus não era qualquer um, gente? Quando Jesus cumpre a ordem do batismo,
Deus pessoalmente declara que ali estava o Filho amado. Ele era detentor de toda a glória, todo o poder, toda a autoridade, e mesmo assim nos ensinou esse padrão de serviço humilde. Por que às vezes a gente escolhe ir por caminhos diferentes? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer de forma muito sincera. Porque se a gente acha que existe algo nos nossos corações que justifica um padrão de atitude diferente desse que Cristo nos ensina, está errado, pessoal. Como cristãos, como discípulos de Jesus, o nosso padrão tem que ser espelhado nesse. É esse amor, é essa graça, é essa misericórdia que as nossas vidas têm que evidenciar. Nada diferente disso. Se for diferente disso, é o nosso pecado, não é Jesus. É em favor da nossa vida, não em favor do reino. Essa marca do servo humilde que Cristo foi, que Cristo nos ensinou a ser, deve ser presente nas nossas vidas e na nossa comunidade. As pessoas têm que naturalmente entender, o Samuel tem esse padrão de atitude, ele age desse jeito porque ele é cristão, porque ele é discípulo de Jesus. Da mesma forma o Fio, ele é diferente, ele tem mais paciência, ele pega lá o cara que é um pouco mais teimoso, mas por que ele é assim? Porque ele é discípulo de Jesus. E todos nós aqui no salão. Isso não é bênção especial de ninguém. Como discípulos de Cristo, a gente é desafiado a viver dessa forma. Mas o texto avança, e como um todo, se a gente observar aí do verso 1 até o 30, eu achei muito curioso que a gente observa mais adiante novamente a afirmação de que Cristo sabia que o traidor estava ali presente. Depois ele vai sinalizar brevemente quem é o traidor. Até ali, ao longo do Evangelho, Jesus faz menção, se eu não me engano, 3 vezes de que iria ser traído. Em específico, nesse momento, ele faz menção de que vai ser traído, fala que o traidor está ali presente, né, para o discípulo amado, que por 99% das chances deve ser João, e em seguida permite com que esse traidor saia. Eu sempre observo as evidências presentes nessa narrativa e eu fico chocado, né, com o comportamento que Cristo tem nesse momento específico do ministério dele. Porque se a gente para pensar, a partir daí, né, desse momento, Jesus é traído por uma pessoa extremamente próxima dele, que passou o tempo inteiro no ministério junto dele. Ele, de certa forma, é boicotado pelos seus discípulos, né, porque adiante vocês vão ver que ele levaria eles para estar tendo um momento de oração com eles, onde eles mal conseguem ficar acordados. E a gente vê pessoas mudarem o padrão de comportamento de forma abrupta, né? A gente vê aquele que dizia que ia para a cova com Jesus, que ia lutar até o fim ao lado dele, negar ele 3 vezes. A gente vê aqueles que fizeram grandes maravilhas em favor do seu nome, sumindo um a um, no momento mais crucial do ministério de Cristo. Então a gente tem na mesa os que foram pessoalmente escolhidos por ele. Um o traiu e o vendeu. O outro, né, negou ele 3 vezes. Em seguida, os outros foram abandonando um a um, desde o momento de orar até o momento em que ele foi preso. Aí o meu coração pecador diz assim, né? Se eu fosse Jesus, no momento em que eu tivesse ressuscitado, os primeiros 12 que eu ia pegar eram os discípulos, né? Eu ia dizer, agora vocês vão ver o negócio, né? Porque eu escolhi vocês, eu amei vocês, eu estava junto com vocês, né? E aí na hora do vamos ver, todo mundo sumiu, agora eu ressuscitei. Vamos ver como é que é esse negócio. Esse é o fofo, tá? Não é Jesus. Jesus ressuscita, pessoal, e o traidor, infelizmente, já tinha ido.
aquele que o negou é restaurado pessoalmente e tem o serviço confiado pessoalmente por Jesus, né? O serviço cristão. E em seguida, todos os outros recebem orientações muito específicas do que deveriam fazer daquele momento adiante sem ter Jesus do seu lado. A gente vê um padrão de perdão e misericórdia que não se enxerga em mais nenhum lugar. O Deus Todo-Poderoso havia sido traído, abandonado por aqueles que tinha escolhido e que mais à frente, mais adiante, a gente entende que passam a ser restaurados e seguem sendo usados por Ele. A gente vê o perdão e a misericórdia de Cristo extremamente evidentes para com os discípulos. E eu repito isso porque é uma coisa que toda vez que eu olho esse trecho me constrange. A gente não pode deixar de observar a tamanha paciência, o amor e a compaixão que Jesus demonstra por seus discípulos e por consequência com a humanidade. Porque todos nós, se estivéssemos ali no lugar dos discípulos, não iríamos ser melhores, não iríamos ser diferentes. E graças a Cristo, todos nós temos acesso ao perdão e ao amor do Pai. E historicamente, se a gente olha para o mundo, pessoal, isso é um fato curioso, e vocês podem pesquisar, estudando religiões e divindades, enfim, esse é um aspecto único no cristianismo. Nenhum outro Deus ou nenhuma outra divindade, ou pseudo-divindade, né? Porque Cristo é o único Deus, ofereceu-se livremente, gratuitamente, por amor, em favor dos seus servos, para que esses fossem salvos, livres e restaurados. Em toda a história da humanidade, só em Cristo a gente tem isso. Claro, só Ele poderia fazer isso por nós, mais ninguém. Mas aí a gente entende um perdão, uma misericórdia que em amor constrange, mas que são estendidos a nós e por consequência devemos estender aos outros. O quanto a gente tem demonstrado desse padrão de perdão e misericórdia nas nossas vidas para que as pessoas reflitam sobre quem é o Cristo a que servimos. Em muitas situações, pessoal, nós somos traídos. Em muitas situações, nós somos abandonados. Em inúmeras situações, nós passamos por dificuldades. Qual tem sido a nossa atitude? Alguma similar ao que a gente vê em Cristo no seu ministério? Ou agimos como todos? Ou agimos como aqueles que não conhecem o reino e a sua mensagem, que não conhecem o poder transformador do Evangelho? Qual tem sido a nossa postura diante de situações que envolvem os nossos relacionamentos, ganhos, conforto e estabilidade à nossa frente? A gente enxerga as coisas com perdão e misericórdia, como a gente vê o nosso Senhor viver e nos desafiar a ter o mesmo padrão ou não? Cristo é refletido através de nós nisso? Esse ensino com certeza ficou para os discípulos. Tanto que se a gente olhar para Atos, o livro que a gente estudou há um pouco tempo atrás, a gente vê caras que mudaram. A gente vê um Pedro que não teve medo de cadeia, que não teve medo de morte, mas que anunciou a mensagem do Evangelho até o fim. A gente vê eles indo a Jerusalém, a Samaria, aos confins da terra, por amor ao nome de Jesus, porque entenderam quem Cristo havia sido na vida deles, quem Cristo era na vida deles. Como tem sido isso para nós? Fomos restaurados, fomos salvos por Cristo. E por fim, pessoal, vocês viram que eu falei que eu ia falar sobre 2 ensinamentos e sobre uma característica muito particular de Cristo que o trecho evidencia e que eu acho bem legal a gente não esquecer. O trecho como um todo ele vai demonstrar que Cristo sabia de tudo, né? Se a gente observar, a gente vai ver ali no verso 1 que ele falava que sabia que se aproximava o momento da cruz, do madeiro, né? Do mesmo tempo, ele sabia que os seus ensinos e as suas atitudes iam ter impacto na vida dos discípulos. A gente pode observar isso aí no verso 7.
E ele também tinha consciência de que viveu o tempo todo com aquele que ia trair ele e com aqueles que iam abandoná-lo. Aí você pode estar se perguntando aí da sua cadeira, que importância tem para nós saber dessas informações, né? Que Jesus sabia disso tudo o tempo todo. Eu acho que isso não é tão claro no trecho, mas eu gosto de observar, para lembrar também, porque é uma coisa que muitas vezes, em momentos mais difíceis, a gente esquece, que sabemos que Cristo sabia de tudo, nos mostra o quão perfeito e infalível é o plano de Deus para a redenção da humanidade. Em momento algum, Cristo foi pego de surpresa nessa história toda, pessoal. Em momento algum, Cristo fez cara de espanto e disse, bah, para essa eu não estava preparado. Em momento algum houve uma situação com a qual Jesus não soube ou não conseguiu lidar. Esse é o Cristo a quem a gente serve. Esse é o Cristo que é nosso Senhor e Salvador. Saber disso, além de revelar o perfeito caráter de Jesus, que certamente foi o único que poderia ter pago o preço do pecado em nosso favor, no nosso lugar, também nos deixa conscientes de que servimos a um Deus que conhece a nossa realidade, que sabe das nossas necessidades e que se compadece das nossas fraquezas e limitações. A gente vê um Cristo sendo gracioso com os discípulos porque sabia que eles eram muito limitados. A gente vê um Cristo que sabia a dura prova que ia encontrar à frente no madeiro e mesmo assim não desistiu. A gente vê um Cristo que suportou dor, que venceu morte, para que cada um de nós pudéssemos ter relacionamento com o Pai. A gente vê um Cristo que nada temeu, ao ponto de fazê-lo desistir em momento algum. Isso tem que nos dar confiança, pessoal. Isso tem que ser alento para o nosso coração nas horas difíceis. Isso tem que nos fazer, como cristãos, ter esperança quando o mundo não mais tem. Nós conhecemos esse Jesus. Esse Jesus é parte das nossas vidas. Nesse último momento em que a gente é direcionado de forma bem evidente para o ápice da Páscoa para todo cristão, para o Filho de Deus que ia ser ali crucificado, que ia sofrer e morrer por nós, que a gente vê que não se deixou vencer pela morte, que a gente vê salvando seus humildes servos, tudo para que a gente pudesse ter o acesso ao Pai restaurado, tudo para que a gente pudesse ter o nosso relacionamento com Deus novamente. Isso não pode passar batido quando surgem as coisas ruins. Sabe aquela situação que a gente passa, que a gente muitas vezes murmura no nosso quarto e diz, Deus, por que tu está me deixando passar por esse negócio? Por que tu está deixando essa prova ser parte da minha vida? Por que tu permite que isso aconteça comigo, ou com aquele que eu amo, ou com aquela pessoa que faz parte da minha vida? Por quê? Por quê? E a gente trava nesses porquês inúmeras vezes e esquece que se o Cristo a quem servimos nos permite passar pelo que passamos, Ele sabe qual é o propósito disso, Ele entende o porquê que isso está acontecendo. E ao mesmo tempo, por mais dolorido ou difícil que seja, o final é uma eternidade esperançosa ao lado dele, para o resto de todo o tempo. Quanto a gente tem vivido nessa perspectiva, pessoal, de saber quem Cristo é, quando as limitações de quem nós somos batem a porta. Como a gente tem agido quando essas dificuldades batem a porta do nosso coração? Por que muitas vezes a gente tenta vestir máscaras? Por que muitas vezes a gente tenta esconder algo desse Jesus que sabe de todas as coisas? Certamente não tem porquê, certamente não vale a pena. Então, só para a gente não perder o fio da meada, porque teve bastante assunto, né, pessoal? A gente, seguindo a nossa sequência sobre a última semana da vida e do ministério de Cristo, conversamos hoje sobre os ensinos, presente no momento em que Jesus lavou o pé dos discípulos, e em específico sobre uma característica de Cristo, né? A gente viu que Jesus, através do lava-pés, da situação do lava-pés,
nos ensina a sermos servos humildes para com o próximo, a agirmos com perdão e misericórdia para com a vida dos nossos irmãos, para aqueles que estão ao nosso redor. E a gente viu também que Cristo, a todo instante, em toda situação e em toda circunstância, sabe de todas as coisas. Que o nosso Senhor não é pego desprevenido. Que em momento algum acontece algo nas nossas vidas de que Ele não esteja ciente. Qual que é o impacto prático desse texto sobre as nossas vidas, pessoal? Eu acho que são coisas bem simples, mas que é importante nós relembrarmos. Primeiro, somos discípulos de um Cristo que, assim como conhecia plenamente os seus discípulos, nos conhece por completo. Então, não tem porquê, não vale a pena a gente viver um relacionamento com máscaras ou superficial com o nosso Senhor. Bem pelo contrário. Isso nos dá segurança para viver um relacionamento cada vez mais íntimo e profundo com Cristo. Somos discípulos de um Jesus que é misericordioso no agir. Por isso a gente tem que imitar. E se a gente lembrar, Cristo é bem enfático em, até por parábolas, ensinar sobre isso. Vocês lembram que ele vai ensinar do servo cruel que tinha uma dívida com o rei, que o rei vai lá, perdoa a sua dívida, e quando ele vai encontrar um cara na rua que tinha uma dívida com ele, ele esgana o cara. Jesus ensinou por parábolas, Jesus ensinou na prática desse trecho que a gente viu aqui, sobre o padrão que a gente tem que ter de misericórdia no agir. Também temos que lembrar que somos discípulos de um Cristo que nos ensinou humildade. A gente viu o Filho de Deus colocando uma toalha ao redor da cintura, enchendo uma bacia d'água e lavando os pés dos seus discípulos. Se o servo não é maior que o Senhor, se a mensagem não é maior que o mensageiro, nós não somos maiores do que Jesus. Somos chamados a ter esse padrão de atitude. Também temos que lembrar que somos servos de um Jesus que dispersou graciosamente o seu perdão. E a gente tem que agir da mesma forma com as pessoas que estão ao nosso redor. Se Cristo perdoou, primeiro esses 12, né? Vocês lembram que se eu fosse Jesus, eu ia perseguir esses caras, né? Mas Jesus perdoou todos eles. E principalmente a humanidade, quem somos nós para não viver esse padrão? Sabendo desses fatos, pessoal, que o lava-pés, na narrativa do Evangelho expõe, a gente tem que viver coerente com o Jesus a quem a gente serve. Porque o que é mais comum, porta fora, o que vocês mais vão ver e ouvir ao longo do ano, são cristãos nominais. São gentes que dizem servir esse Jesus que a gente serve, são gentes que dizem conhecer o nosso Senhor, mas que na hora do vamos ver, que na prática, que naquilo que as suas vidas transparecem, não tem demonstrado nada parecido com esse Cristo. Se Cristo serviu humildemente, é assim que a gente tem que fazer. Se Cristo misericordiosamente perdoou, a gente tem que imitá-lo. Se Jesus sabe de todas as coisas, e Ele sabe, nele a gente tem que descansar. A nossa vida tem que transpirar isso, pessoal. O trecho nos desafia a esse padrão. Como é que a gente pode aplicar isso aí de forma prática? Sendo assim nos nossos relacionamentos. Eu queria chegar aqui para vocês com 10 tarefas bem teóricas, né? Para vocês poderem conversar comigo no próximo domingo e dizer, fofo, marquei os 10 xizinhos, está tudo pronto. Mas isso é uma coisa de aqui e agora até a volta de Cristo. É no nosso casamento, pessoal. É na educação dos nossos filhos. É no nosso relacionamento com os nossos colegas de trabalho. É na faculdade, é na escola, é no trânsito. É quando a gente convive com pessoas estranhas. A nossa vida tem que transpirar esse padrão. Isso é ser discípulo. É não ser maior do que o nosso Senhor. Pelo contrário, é transparecer através das nossas vidas o que Ele nos ensina. Certo? Gostaria de orar por nós, né? Porque é um desafio radical. Simples, mas radical. Senhor Jesus, somos muito gratos, Pai, porque
mesmo sendo merecedor de toda a glória, de toda a majestade, Senhor, mesmo tendo todo o poder e toda a autoridade, Tu te preocupou em deixar para nós a Tua palavra como algo acessível, numa linguagem que a gente consegue assimilar e permitir com que o Teu Espírito transforme o nosso coração através dela, Pai. Cuida, Senhor, para que a gente não seja obstinado em nenhum comportamento que não Te agrada, Pai. Cuida para que a gente escolha lutar contra o pecado e contra a nossa carne nas circunstâncias em que a gente não age de acordo com o Teu senhorio sobre as nossas vidas, Pai. Que possamos ser Teus servos humildes e agir mais parecido com o Teu agir, Senhor. Que possamos perdoar misericordiosamente como Tu perdoou, Senhor. E como a gente vê o Teu perdão escorrendo nas Escrituras, Pai. E que possamos descansar em quem Tu é. Que a nossa confiança esteja plenamente em Ti, não nas nossas forças, não nas coisas ou nos recursos, Pai, mas que possamos confiar no Teu saber de todas as coisas, que possamos confiar no Teu poder e na Tua autoridade. Nos ajuda, Senhor, a ser resilientes nisso quando necessário, ao mesmo tempo, Pai, nos dá um coração disposto a lutar qualquer luta que for necessária para que nossas vidas Te agradem, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender as coisas que muitas vezes a gente faz e não são de acordo com a Tua vontade. E ao mesmo tempo, Pai, usa a vida dos nossos irmãos, usa a Tua palavra, Senhor, usa as situações para que tenhamos a oportunidade de crescimento, Senhor, e de ser transformados por Ti. Esse é o nosso mais sincero pedido, Senhor, que possamos ser uma comunidade que transparece o Teu senhorio para as pessoas aí fora, que demonstra o maravilhoso Cristo que Tu é, que transformou as nossas vidas para quem nos cerca, Pai. É isso que a gente pede de todo o coração. No Teu nome, Senhor Jesus. Amém.